Olá, criptomaníacos! Será que existe algo mais otimista para o Bitcoin do que um banco soltando um relatório aos seus clientes e recomendando que eles não comprem Bitcoin? Aparentemente não. Foi só o Goldman Sachs recomendar que os clientes não comprassem Bitcoin para que o preço do Bitcoin voltasse a disparar. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Antes da gente entrar aqui no assunto principal, eu vou atualizar a minha estratégia, aquele trade que eu estou fazendo com vocês há algum tempo. Como vocês sabem, eu tinha vendido o Bitcoin nos $10.000, recomprei 50% nos $8.800 e eu estava na expectativa do preço cair ainda mais. Mas claro, eu coloquei um stop em 9.300 para ser recomprado caso o valor superasse os $9.300. E graças a esse banco, Goldman Sachs, o preço voltou a subir com força, passou do meu stop, então fui recomprado nos 9.300 e agora estou 100% comprado em Bitcoin. Obrigado, Goldman Sachs, pela grande ajuda, porque eu sempre quero estar comprado em Bitcoin, e agora, graças a esse pump que você gerou no mercado, eu estou 100% comprado. Esse trade foi muito bom para mim, como eu falei para vocês, vendi em 10.000, recomprei em 8.800 e em 9.300, então excelente. Se você quiser outros sinais de Bitcoin e outras criptomoedas, como esse que eu mostrei aqui em vídeo, assine o plano básico da Criptomaníacos. O nosso site está aqui na descrição do vídeo. Ontem, o famoso banco Goldman Sachs fez uma call sobre investimento com seus clientes. E por incrível que pareça, um dos tópicos abordados na apresentação foi o Bitcoin. Será que veríamos um banco recomendando investimento em algo que foge completamente do seu controle? Algo assim como taxistas elogiando motoristas da Uber? Claro, não foi dessa vez. O material foi feito para elogiar investimento em títulos do Estado, mostrar confiança no dólar e na recuperação rápida da economia americana, ao mesmo tempo que critica duramente investimento em ouro ou em Bitcoin, afirmando não serem opções válidas de investimento. O relatório começa, claro, analisando a pandemia. Mostraram gráficos que indicam que o número de casos e de mortes ligadas ao vírus vem caindo nos Estados Unidos e que quase todos os estados americanos estão reabrindo o comércio. Portanto, o pior teria ficado para trás. São apresentados gráficos que indicam que os gastos com cartão de crédito, hipoteca e que o próprio PIB americano estão em franca recuperação e que a previsão é de voltar ao patamar pré-pandemia até o final do ano que vem. Ou seja, a mensagem que o banco quer passar é que o problema econômico não será tão grave assim. Como eles mostram nesse gráfico aí, a dívida do governo federal dos Estados Unidos, que atualmente estava em 79% do PIB, vai subir para 100% do PIB em 2020 e para 150% do PIB até 2030, nas projeções do próprio banco. Ou seja, em 10 anos, a dívida dos Estados Unidos vai praticamente dobrar. Mas, na visão do banco, esse endividamento é positivo e será o responsável por recolocar a economia americana no trilho novamente. Essa é uma visão altamente keynesiana, fazendo com que esse relatório pareça ter sido divulgado em 1930, falando sobre a crise de 29, e não sobre uma crise moderna como essa que a gente está passando em 2020. Na visão do banco, todo esse estímulo artificial, com trilhões de dólares sendo jogados na economia, não devem gerar inflação. Por sinal, eles consideram a pandemia como um fator deflacionário. Afinal, a demanda caiu, forçando os preços para baixo. Ao invés de inflação, estamos tendo, portanto, deflação de preços. Os preços estão caindo. Só tem um probleminha aqui. O banco parece desconsiderar completamente que esse é o processo inicial de uma crise econômica. Um último suspiro de empresas tentando se manterem vivas, vendendo seus estoques por preço mais baixo. Mas o que acontecerá quando aquelas que sobreviverem tentarem comprar mercadoria de um número menor de fornecedores?
já que muitos outros fornecedores acabaram falindo durante a crise. Sim, menor concorrência vai levar a aumento de preços, que será repassado aos clientes. O que acontecerá quando tivermos mais dinheiro na economia para uma mesma quantidade de riqueza? Sim, cada dinheiro passa a valer menos, e você precisará de mais dinheiro para comprar a mesma riqueza. Nada do que eu estou falando aqui aparece nas previsões do banco, que mostra a inflação controlada. Mas será que o banco não está sendo parcial? Afinal, inflação, apesar de ser péssima para o povo, é excelente para o banco. Boa parte desse novo dinheiro impresso é impresso justamente para salvar os bancos. É dinheiro de graça para os bancos. É um resgate infinito, uma garantia eterna que só os bancos possuem. Mas algum cliente pode se perguntar: que tal então investir em ouro? Nem pensar. Veja como o preço do ouro está muito acima de suas médias históricas. Logo, a tendência é do preço do ouro cair, diria o banco. Ouro que, por sinal, perde feio em rentabilidade quando comparado aos títulos do governo americano. Portanto, na visão do banco, investir no Estado é melhor do que em ouro. Vocês estão percebendo a ordem lógica desse relatório, tentando te convencer de algo para chegar na cereja do bolo, nesse último grande assunto? Primeiro, eles acalmaram os investidores, mostrando que a pandemia está passando e que essa crise econômica vai durar muito menos tempo do que o esperado. Sendo assim, a inflação vai ficar sob controle, portanto, incentivem a impressão de moeda, não tem problema, isso não gera inflação, segundo o banco, e também não compre ouro, porque o ouro perde para títulos do governo americano. Então, eles estão recomendando, por enquanto, o seguinte: invista no Estado, coloque dinheiro em títulos do Estado, ajude o Estado a prosperar. E é aí que eles entram na cereja do bolo, na parte final do relatório dele, que é a real intenção desse relatório: o Bitcoin. Mas por que diabos o Bitcoin está inserido num relatório de investimento de um banco? Antes da gente entrar na opinião do banco sobre o Bitcoin, somente o fato deles incluírem o Bitcoin num relatório para os seus clientes já diz muita coisa. Eles não fariam isso sem um forte motivo. Está evidente para mim que existe uma pressão interna por parte dos clientes para entenderem sobre Bitcoin, para comprarem Bitcoin. Então o banco se sentiu obrigado a incluir Bitcoin no seu relatório aos clientes. E isso é um fator extremamente positivo, extremamente otimista para o Bitcoin. Está existindo um interesse do mercado tradicional, de investidores tradicionais, aquele seu tio, aquele seu avô, o seu pai. Essas pessoas estão perguntando ao banco sobre Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin está incomodando. Incomodando a ponto de deixar de ser ignorado pelo mercado tradicional. E qual a avaliação do banco sobre o Bitcoin? O primeiro slide traz a pergunta: Bitcoin, moeda ou classe de ativos? E o banco explica: moedas soberanas cumprem 3 critérios: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. O banco dá a entender que o Bitcoin não cumpre esses critérios, logo não pode ser moeda. Estranhamente, não existe nenhum comentário sobre a possibilidade do Bitcoin estar em processo de se tornar uma moeda soberana, um processo ainda incompleto. E justamente por isso ser um investimento promissor. O banco simplesmente ignora essa possibilidade. O próximo slide afirma: criptomoedas, incluindo o Bitcoin, não são uma classe de ativos. Eita, essa aqui é uma afirmação dura. Qual o motivo para essa conclusão? Vamos lá. Segundo o banco, criptomoedas não geram fluxo de caixa, como acontece com bonds, títulos e outros investimentos. Criptomoedas também não geram ganho através do crescimento econômico mundial. Elas não servem nem para diversificação devido à sua correlação instável, nem mesmo mostram evidências de servirem como hedge contra a inflação. Óbvio que diversos pontos, principalmente os últimos aqui, não fazem qualquer sentido, mas aí vem o golpe final. O banco afirma:
Nós acreditamos que algo cuja valorização dependa principalmente de alguém estar disposto a pagar um preço maior por isso, não seja um investimento adequado para nossos clientes. Sinceramente, essa entrou para o rol das frases mais estúpidas que eu já li. Afinal, todo investimento que você faz é na expectativa de alguém pagar mais por isso no futuro. Por exemplo, se você investe num imóvel, você compra uma casa, você investe na expectativa de que fatores fundamentalistas vão fazer com que alguém se interesse em pagar mais por essa casa no futuro. Você percebe que em determinada cidade existem poucas pessoas com imóvel próprio e que ali a economia está em expansão, ou seja, as pessoas estão enriquecendo e que, portanto, futuramente é provável que elas paguem mais pela casa que você comprou hoje. A mesma coisa acontece com a ação de uma empresa. Você investe naquela empresa hoje porque você entende que alguém vai pagar mais por essa ação da empresa no futuro, por diversos fatores. Então, por que isso seria um problema somente para o Bitcoin? Será que pessoas não vão estar mais interessadas em comprar uma moeda digital no futuro? Porque as transações são mais rápidas, porque as taxas são menores, porque é descentralizada e não fica sob controle de somente um único grupo de parasitas que decide o que fazer com a moeda, por ser a prova de inflação, que é um problema principalmente para os mais pobres. E mais que isso, será que a possibilidade de você escapar do roubo estatal, também conhecido como impostos, não vai ser valorizada no futuro? Será que isso não é importante para as pessoas? Escapar de inflação, escapar de impostos, escapar de toda essa violência que a gente passa? Nada disso é considerado no relatório do banco. E meio que prevendo que essa desculpa não ia colar, eles trazem o argumento apelativo de sempre. Criptomoedas podem ser utilizadas em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e mercado negro. Eu gostaria de perguntar, e qual moeda não pode ser usada para essas atividades? Será que vivemos num mundo onde não existe lavagem de dinheiro? Será que o dólar ou o real impedem a lavagem de dinheiro? E o mais engraçado dessa história é que o próprio Goldman Sachs assumiu culpa num processo de lavagem de dinheiro com o fundo malaio 1MDB. Ou seja, eles estão envolvidos com lavagem de dinheiro, mas falam mal do Bitcoin, porque o Bitcoin pode ser usado para lavagem de dinheiro. E que tal o argumento de que criptomoedas são muito jovens e suscetíveis a hackers e perdas inesperadas? Novamente, parece que o dinheiro estatal é imune a perdas. Afinal, ninguém lembra do Collor congelando a poupança de todo mundo, ou o Maduro imprimindo tanta moeda que a poupança dos venezuelanos foi derretida, não sendo suficiente nem para eles comprarem um frango assado. Esse risco não importa para o banco? Fechando com chave de ouro, o banco coloca o Bitcoin ao lado de outras bolhas, de forma a sugerir que não passa de uma mania estúpida, como a que aconteceu na famosa mania das tulipas, ocorrida na Holanda no século XVII, onde essas flores sofreram imensa valorização ao longo de um período de 3 anos, para depois o preço desabar para praticamente zero. Ao colocarem o Bitcoin, que é essa linha preta, no mesmo gráfico que as tulipas, essa linha azul clara, e a bolha.com, essa linha azul escura, o banco tenta mostrar que o Bitcoin é somente uma bolha das tulipas com esteroides. Claro, não importa se tulipas não possuem fundamentos e que não resolvem problemas reais, como inflação, impostos, confiança em terceiros, velocidade de transação, entre tantas outras coisas. Danem-se os fundamentos. O que importa para o banco é colocar o Bitcoin no mesmo gráfico que outras bolhas. O famoso banco considera que o Bitcoin não é uma classe de ativos e também não é uma moeda. E a pergunta que fica é, se o Bitcoin não é nada, por que será que eles estão incluindo o Bitcoin no seu relatório aos clientes? Estão gastando o tempo precioso dos seus clientes analisando algo que não serve para nada? Tirem suas próprias conclusões, mas o mercado parece ter assimilado muito bem esse sinal.
De ontem para hoje, o preço do Bitcoin saiu dos $8.800 e bateu nos $9.500. Ou seja, a mania das tulipas digitais parece estar ainda com mais força, apesar de todo o esforço dos bancos em abrirem os nossos olhos para a superioridade do papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Mega investidores como Paul Tudor Jones não aguardaram a aprovação do sistema para comprar Bitcoin. E você também não deveria. Faça a sua própria pesquisa e evite o pensamento coletivo. Você não precisa de carimbo de banco algum para usar um produto que vai torná-los obsoletos. O Goldman Sachs não pode te cobrar taxas quando você compra Bitcoin. Lembre-se sempre disso. E se você quiser mais informações sobre criptomoedas, vai aqui na descrição e entra para as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Telegram, onde você nos procurar, nós estamos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.